Oi, meu povo, gente boa. Tem gente que não consegue entender por quê que o Dallagnol, quinta série, faz um vídeo ridículo daqueles falando a respeito do Alexandre de Moraes. Aliás, o Deltan Dallagnol se dedica integralmente, desde que deixou de ser procurador, para ser político. E, em sendo político, foi expulso, porque é corrupto. É urgente, essa notícia vai fazer você começar o seu sábado com um sorriso no rosto. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, diga que não é para começar bem o final de semana, sorrindo, se isso não traz uma esperança no nosso coração. Então compartilha aí, dá o seu like para que mais gente sinta o mesmo sentimento. Mas olha, não é só o Moraes que tá na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes e delegados da Polícia Federal e todos aqueles que colaboraram pro regime de censura no Brasil. Isso. Desde então, Dallagnol, quinta série, se dedica unicamente a falar do Xandão. A casa do Xandão caiu e ele fala com uma empolgação. Compartilha agora, chegou a vez do Xandão, porque Trump está mandando o capanga. É um jagunço para fazer perguntas ao Xandão. Ele vai mandar alguém com notável saber jurídico, conhecedor da nossa Constituição, estudioso da doutrina, leitor voraz dos escritores juristas do Brasil varonil. Não, ele é um completo ignorante de pai e mãe, como todo norte-americano, sem noção, que não obedece nem às leis norte-americanas, porque se é pau mandado Trump, deve ser burro. Mas mais burro do que o pau mandado Trump é aqueles que... agora chegou a vez do Xandão. Não, eles não acreditam nisso. E você, se não fosse gado, também não acreditaria. Porque afinal de contas, eu esqueci de ligar a luz. Mas voltando ao assunto, afinal de contas, se você fosse um ser pensante, não bovino, não ruminante, não chifrudo, mais consciente, você iria observar que o Deltan Bestanhol, ele ou está sob efeito de drogas, ou ele é um mau caráter mesmo, porque não tem como alguém que tenha noção da realidade, não esteja vivendo ali na borda da terra plana, em vias de cair no abismo, falar tanta asneira por tanto tempo. Porque faz quanto tempo mesmo que Dallagnol foi expulso do Congresso? Faz tempo, né? E ele, desde então, só fala que a casa do Xandão caiu e a casa do Xandão está muito que de pé. Então o Dallagnol não é nem um burro, nem usuário de substâncias. O Dallagnol ficou muito louco. O que aconteceu, né, cara? Depois de ele ter tomado aquele esculacho do Flávio Dino, de ser humilhado. Cara, que é isso, brother? Ele é apenas um agente a serviço da extrema-direita mundial, que deve estar ganhando bem, para falar merda o tempo todo, assim como o Bananinha Dudu, Bananola Fujão. O covarde que abriu mão dos votos dos seus eleitores para lá dos Estados Unidos ficar prestando um desserviço, falando que agora ele também, gente, fez um vídeo ridículo, falando que agora o Alexandre de Moraes caiu. Quando ele disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram a morte do Clezão e fazem tantas outras... Como se o Brasil não fosse soberano. Como se eles, os patriotas, quisessem que houvesse de fato uma intervenção autoritária e impositiva, desrespeitando as leis do Brasil, para fazer valer a impunidade a serviço do gosto, das loucuras trumpianas. Só que não, né? Gente, voltando aqui ao lixo do Congresso, a saber, os extremistas da extrema-direita, eles estão pedindo a CPI do INSS. Assim como eles pediram vorazmente, insistentemente, pela CPI do 8 de janeiro. E tem gente que pensa, mas eles estão pedindo uma CPI que vai provar que os criminosos são eles. Sim. Fazem isso porque são idiotas? Não. Porque assim como o Dallagnol, como o Bananola e todos os influencers, né, de extrema-direita, porque cá entre nós, você não sabe, mas a função do Nicolas Ferreira é ser um influencer de extrema-direita.
do Bananola é ser um influencer de extrema-direita. Do Magno puro e duplo, e super carregado no álcool malte, também é ser um influencer. Todos eles são meros youtubers, tiktokers. Por quê? Porque a função deles é produzir conteúdo. Entendeu? A CPI não é para investigar o desvio de dinheiro dos velhinhos no INSS, porque isso já se sabe que são eles. O 8 de janeiro também já se sabia que eram eles. Mas então por que eles querem que haja uma CPI do INSS? Porque a Polícia Federal está investigando e já apontou que os dois que ganharam mais dinheiro com esse desvio de dinheiro são bolsonaristas. Um é doador da campanha de Bolsonaro, o outro é doador do ministro da Previdência de Bolsonaro. Ambos estão lá desde 2017, 2019, aumentaram ali o roubo, mas estão desde o governo Bolsonaro roubando. O governo Lula só foi meio lento. Foi lento. Desculpe a minha franqueza, mas foi lento. Porque se Bolsonaro estava no poder, o governo que chegou tinha que fazer uma varredura mais urgente no primeiro mês. Mas varrer. Tem bolsonarista do tempo de Bolsonaro, indicado por Bolsonaro, trabalhando no governo. Trabalhando em estatais estratégicas. Tem bolsonarista lá, que não foi trocado. É de cair da bunda, sabe? Às vezes dá um certo desgosto. Dá um desgosto porque o Brasil tem uma máquina que foi feita para roubar. Aí gente experiente entra novamente no governo e dá bobeira. Claro que vai se confirmar que quem estava roubando é gente ligada ao governo passado. Mas a população não vai saber disso, porque quem usa as redes sociais com maestria são eles. E a grande mídia não vai mostrar os bons feitos deste governo, porque a grande mídia está a serviço do mercado, e o mercado tem um pezinho no fascismo, ou seja, influencers da direita, da extrema direita, e a grande mídia são duas faces de uma mesma moeda. Trabalham juntos. Então, o nosso acesso, o meu vídeo não é engajado, gente, porque tem gente da esquerda que fica lendo enunciado e não assiste. Quer assistir 10 vídeos, não assiste nenhum. Não engaja nenhum. Você tem que aprender a escolher um canal e engajar esse canal. Os grandes canais, eles poderiam pegar... Porque eu sei que tem muita gente de grandes canais que me assiste. Porque eu vejo que às vezes as pessoas ficam parafraseando o que eu disse. E usando inclusive termos que eu uso. Então eu sei que tem gente de grandes canais que vê meu conteúdo. Então, se você puder, você que é de grande canal, se você puder divulgar o canal dos pequenos, o meu canal precisa de divulgação. Não tem ninguém divulgando. Então eu fico pensando, ou eu não estou falando nada que seja relevante, ou não tem compromisso de verdade, né? O compromisso é, eu vou ganhar o meu aqui, deixa os canais que se lasquem. É assim que a gente vai se unir para vencer a extrema-direita. Voltando à extrema-direita. Eles não estão pedindo uma CPI para que seja investigado de fato, porque a investigação está acontecendo. A Polícia Federal tem competência para investigar. E eles sabem que, assim como foi no 8 de janeiro, assim será em relação ao INSS. A investigação que conta, de fato, não é a da lacração internetiana, das falas que depois são retiradas do contexto para viralizar na internet. Não. O que conta, de fato, são as provas que são colhidas. E quem faz isso, de fato, sem moer, sem gastar, sem torrar o nosso dinheiro, é a Polícia Federal. Porque as investigações que acontecem no Congresso é só para ter um show, de um circo de horrores. Todo mundo ali lacrando e fazem as suas falas. Daí atacam o ministro
E aí o ministro dá uma resposta que destrói os argumentos deles, mas a eles não interessa. Eles atacam aquele pedacinho do ataque. Já na hora tem ali assessor já trabalhando, tem equipes de social media trabalhando que vai pegar aquele recorte, vai pegar aquele pedaço da fala, vamos tirar isso aqui, vamos recortar essa parte aqui, isso aqui é perfeito. Aí vamos pegar as expressões, não precisa ser a expressão do momento da fala, mas a gente pega a expressão do ministro da Previdência de um outro momento, a gente faz uma junção para ver que o nosso influencer, deputado, falou uma verdade na cara do ministro da Previdência e o ministro da Previdência fez uma expressão de susto. Isso, esse pedacinho, a gente altera ele e já joga nos grupos. Joga. A esquerda não faz isso. Ela não joga nos grupos. Cada um por si. Cada um por si. Ah, então fala daqui, outro fala lá, outro fala a mesma coisa lá, outro fala lá, outro fala. Eu tô a ponto de parar. É de desistir mesmo. Porque, gente... Mas prosseguindo. Então, quem pensa assim, eu já vi vídeos de gente falando, porque eles vão, de novo, porque sentaram em relação ao 8 de janeiro, eles pediram a CPI, e a CPI mostrou que os criminosos são eles. Sim, só que o pessoal que está na bolha, os bovinos não sabem disso. Porque o que foi veiculado na bolha, não é que os culpados são eles. Eles deram a entender, através de todos os vídeos fora do contexto, que o culpado é o governo. Porque eles distorceram. Então a CPI não é para apurar os fatos, porque quem apura os fatos de fato é a polícia. A CPI é para gastar dinheiro nosso. É para ficar chamando o ministro, atrapalhando o Brasil, gerando polêmica, lacrando na internet. É só para isso. O Trump mandou um capanga, não para impor sanções ao Alexandre de Moraes. O Brasil é soberano. As leis que regem o Brasil são diferentes das leis deles. As leis que estão em vigor aqui são as nossas. Se você não gosta das nossas leis, você está sendo convidado. E eu te convido agora a sumir do Brasil. Vai para lá. Vai viver lá. Vai ser um ilegal lá, para você ver. Vai falar mal do governo lá, para você ver. Vai fazer campanha para que haja uma interferência da China lá, para você ver. Vai lá, vira um deputado lá nos Estados Unidos e peça, fique pedindo para vir alguém de fora para fazer uma vistoria, para você ver para qual paredão que você vai. Vai brincar de traição lá para você ver. Então esses deputados aí, influencers, são todos traidores. Os patriotas não têm nada, são entreguistas do nosso patrimônio. É isso que são. Imprestáveis entreguistas. É isso, gente. Divulgue meu canal, divulgue meu vídeo, mande meu link pra lá, mande meu link pra cá. Ajude se você puder, a chave tá aí, o vídeo tá aqui, meu trabalho tá sendo feito todos os dias, você que sabe se quiser divulgar, tá bom? Porque é isso, o que eu falei com toda a sinceridade do meu coração. Eu tô sentindo isso, tô sentindo desamparo total. Grande abraço, gente. Nós continuamos.